estava aí pela internet, navegando e ancorou aqui nesse espaço, seja bem-vindo. Energia positiva para vocês, meu nome é Fernando Andrade. Eu vim aqui hoje falar para vocês, na verdade, dar um significado para os vídeos que eu venho fazendo. Então eu tenho feito vídeos dizendo que eu estou à procura de uma lâmina ideal para o meu EDC. Mas ficou vago, as pessoas próximas, eles me questionaram sobre esclarecimentos de alguns termos e o porquê disso, e a interpretação também do tema ficou bem adverso, até no sentido de, poxa, uma lâmina, fica carregando, para que uma lâmina? Por que o cara tá andando com uma lâmina? Coisa louca. O cara é maluco? Quer fazer o que com lâmina? Quer machucar as pessoas? Nada disso. Então, é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero dar um significado e explicar o porquê que eu estou com esse tema, que eu estou abordando esse tema e por que eu estou atrás de uma lâmina para o meu EDC. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre 3 assuntos que estão interligados: Bushcraft, EDC e sobrevivencialismo. Eles estão interligados. Então vamos lá para o Bushcraft. Bushcraft, o que é isso, Bushcraft? Se você traduzir direto, seria arte do mato. Mas na verdade, Bushcraft, ele é mais que isso. Vamos pensar assim, para ilustrar melhor, vamos pensar nas épocas dos nossos avós. A arte do mato seria sobreviver lá no mato, né? Pensa na época dos nossos avós, tá? Pelo menos na época do meu avô. Eles moravam na fazenda, ficavam longe da cidade, e não tinha essa quantidade de recursos que nós temos hoje, a facilidade de comprar as coisas como nós temos hoje. Então eles tinham técnicas que permitiam com que eles sobrevivessem àquela realidade. Eles tinham técnicas de armazenamento de alimento, tinham técnicas de cultivo de alimento, técnicas de cultivo de animais, técnicas para se curar de doenças, tinham lá, conhecia a medicina alternativa, a medicina natural. Então eles se viravam, tinham lá os seus meios e se viravam, e viviam daquela condição. O Bushcraft é isso, é você ter conhecimento suficiente para conseguir viver em uma nova situação, viver de uma forma diferente, né? Eu acho muito legal essa questão do Bushcraft, porque o cara, ele tem que se preparar, ele tem que conhecer mais sobre as coisas para ele poder sair. O mínimo ele tem que saber para ele poder se articular e sobreviver no mato. E o Bushcraft é justamente isso, é resgatar o que já acontecia naturalmente lá atrás. Nos anos 40, 1940, já era uma outra realidade totalmente distinta da de hoje, e o pessoal tinha isso como, não tinha esse nome específico, eles viviam daquela forma porque era o jeito de sobreviver. Enfim, eu tenho que criar, eu tenho que cultivar, eu tenho que ter aqui coisas próximas para eu dar sustento para minha família, para eu dar amparo, para eu... Enfim, é isso que o Bushcraft está resgatando. Porque o Bushcraft é mais do que sobreviver a uma situação. Não é sobreviver a uma situação. É mais, é sobreviver após. E aí, de uma forma diferente. Até tem um dito aí que eu acho muito bacana e que serve até para o nosso dia a dia, que fala o seguinte, que tanto sobreviver quanto a evolução do ser humano, tanto a sobrevivência quanto a evolução do ser humano, depende de um aspecto, adaptação. E isso a gente pode usar em todas as instâncias da nossa vida. Relacionamento interpessoal, profissional, projetos pessoais e também nessa questão da gente buscar mais conhecimento sobre vivência na selva, saber mais o que é isso, esses negócios todos que eu estou falando agora. É uma questão de ter conhecimento suficiente, de ganhar know-how, ganhar aí, sabedoria, e isso não vai fazer mal para ninguém, para te deixar mais tranquilo, para que se uma necessidade para você e para outros, você terá a condição de somar num grupo, de conseguir dar suporte para a sua família, enfim, seria mais ou menos assim, né? O bacana disso tudo é porque é aplicável na nossa vida.
partir do momento que você busca toda essa informação, você vê que ela é aplicável no dia a dia. Não só para uma situação de sobrevivência no mato, mas para qualquer outra instância, né? Bushcraft, o cara precisa saber criar um, um lugar para ele se alojar, precisa saber criar ferramentas, ele precisa saber mais sobre geografia, saber um pouco mais sobre os animais, saber o que pode comer e o que não pode comer, saber sobre primeiros socorros, saber sobre artes marciais, enfim, ele tem que ter ferramentas para isso. Então você tem lá o seu kit de Bushcraft, você tem suas ferramentas que serão utilizadas, e o Bushcraft é essa questão justamente de ter agregado ao seu conhecimento uma característica de adaptação. Porém, ele é muito usado para o pessoal que vai lá no mato e fica lá um período e faz uma exploração, ou de repente, enfim, ele tem uma situação aí diferente que precisa se adaptar àquilo. No nosso país não é diferente. A gente tem aqui, nós temos aqui seca, temos algumas situações adversas aí que aconteceu lá na usina, que arrebentou e destruiu uma cidade. Imagina isso, né? Resumindo, o Bushcraft não quer inventar nada, não quer inventar roda, quer saber como funcionam as coisas para fazer quando precisar. Então é você olhar para uma pedra, olhar para uma madeira e não olhar e ver o objeto em si, porém ver aquilo em que ele pode ser modificado, pode ser transformado. E assim funciona na vida. Se você faz esse exercício, você passa a olhar tudo dessa forma. Você vai olhar para cada problema, para cada situação da sua vida e não vai olhar e não vai enxergar o problema, a situação, e sim a solução em aquilo que ele pode ser transformado. E o EDC? O EDC, eu já falei para vocês, então eu estou buscando a lâmina ideal para fazer parte do meu EDC, Everyday Carry. É aqueles equipamentos que eu carrego todos os dias e considero importantes para alguma emergência, alguma necessidade, alguma situação que há de acontecer, ou se não acontecer, pelo menos eu já estou equipado. Enfim, isso daí funciona de diversas formas. E tem um detalhe do EDC, ele é pessoal, ele é caracterizado de acordo com suas necessidades. Cada um vai ter um EDC diferente, né? Então é o óculos de sol, é um sapato específico, relógio com N características. Aí você tem gente que tem necessidade de ter bússola, tem gente que tem que ter necessidade de ter cronômetro, tem gente que tem necessidade de agregar ferramentas ao relógio. Pode ser uma pulseira de paracorde. O EDC também está lá, a lâmina, porque a lâmina vai te ajudar em um montão de coisa. E se de repente você está numa situação urbana, mas se vê na necessidade de desenvolver uma tarefa mais robusta, você precisa de uma lâmina que ela te atenda nessa necessidade também. Enfim, por isso é a busca da lâmina ideal para o meu EDC. O meu EDC, eu vou falar sobre ele em um determinado momento, são equipamentos que eu carrego todos os dias comigo para onde quer que eu vá. Esse anda comigo, no meu corpo. Dentre esses equipamentos, tem a lâmina, e essa lâmina ela tem que servir para te salvar em uma hora de resgate, para salvar de repente alguma outra pessoa que você precisa salvar, ou de repente ela vai te servir como uma ferramenta mesmo para abrir uma embalagem, para cortar algo que você precisa ali. Enfim, tivemos uma cena recente, até recebi aí a filmagem sobre uma ocorrência de um acidente com uma carreta. 2 carretas bateram e tal. Enfim, os motoristas ficaram presos. O fogo estava vindo, tá pegando um dos motoristas e o outro do lado de cá, e todo mundo gritando, ninguém tem uma faca, ninguém tem uma faca, e ninguém tinha faca, várias pessoas em volta, ninguém tinha uma lâmina. Alguém correu no morro lá da estrada para ir na casa de alguém, vou tentar resgatar esse vídeo, para ir na casa de uma pessoa para catar uma faca e conseguir salvar um deles enquanto o outro agonizava. Isso porque ninguém tinha uma lâmina, tá? Então isso é um exemplo da necessidade, mas essa lâmina pode servir para te salvar. Se você está lá, acontece alguma coisa contigo, um acidente numa estrada, você precisa quebrar um vidro,
você precisa cortar seu cinto, enfim, você não precisa, então tá bom, não vamos pensar drasticamente não. Teu carro encravou lá. Aí você precisa criar um mecanismo para você sair daquela situação problema. Vocês sabem que vocês vão precisar de corda, de madeira, e cortar madeira, enfim. São coisas que você precisa para sair daquela situação problema. Vou deixar um link aqui, exemplo disso, para vocês verem. E tem muitas mais outras utilidades para a lâmina. A defesa pessoal também, mas é a última das utilidades. Eu nem penso nisso, mas ela não deixa de ser, né? Mas não é o foco. O foco é para ser um equipamento, ser uma ferramenta para te auxiliar cotidianamente em eventuais necessidades. Então, o EDC, na verdade, é uma série de equipamentos que acompanham você todos os dias e você escolhe de acordo com o seu entendimento e as suas necessidades. E o sobrevivencialismo?